Bom, pessoal, dando continuidade, né? Vamos falar um pouco agora. Vamos começar agora a trabalhar mais a questão prática, né? Eu vou expor aqui uma breve introdução para a gente dar início aí à questão do nosso orçamento propriamente dito. Então, assim, nós temos ali a atividade, atividade 3, consiste em vocês fazerem um orçamento, né? Vocês vão poder ver isso no decorrer aí da atividade. Quem já entregou aí a atividade 2 já deve estar com a orientação na mão. E como que é feito o orçamento, né? De obra. Então, existem alguns passos que a gente vai elaborar, né, para a gente trabalhar com isso. E aí a gente vai também aqui, eu vou expor para vocês até de forma como que é feito, né, as planilhas, algumas coisas que a gente vai elaborando. Eu vou começar do zero, uma planilha de orçamento, está ali uma EAP que a gente precisa para fazer o orçamento. Eu não vou trabalhar com software no momento, né? Vou mostrar para vocês para a gente fazer ali manualmente o orçamento. A gente depende muito do conhecimento de planilhas, né, de planilhas do Excel, principalmente, né, ou pode trabalhar ali naquele LibreOffice que a gente tem, para a gente poder trabalhar a questão do orçamento de obra, né, de forma que vocês consigam elaborar sem a necessidade de um software um orçamento. E geralmente a gente faz isso, né? A gente tem vários softwares, muitas vezes a gente compra um software, gasta dinheiro com o software, mas a gente precisa ficar adaptando, né? O software não vem ali do jeito que você quer. Então, como a gente coloca, como já foi falado nas outras aulas, um orçamento, ele não é um modelo. Você não tem um modelo. Você pode seguir uma EAP, mas o que vai acontecer? Cada obra é diferente. Então, às vezes, você precisa ajustar a sua planilha de orçamento, ajustar o seu software para a sua situação. Geralmente os softwares que a gente tem vem de São Paulo, vem do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então temos aí alguns softwares de graça. Tem o Orsys, né, que é do estado de Sergipe, que é muito bom, é um software gratuito, se baixa aí na internet. Também você precisa ali ficar ajustando, né, essas planilhas, esses orçamentos. Eu mesmo, quando eu tinha meu escritório, eu comprei ali o Volare, um baita software, faz tudo, comprei ele completo para fazer os orçamentos. E olha, francamente, eu fiz um orçamento nele e nunca mais botei a mão nele, porque eu achava que era muito mais rápido eu fazer minha planilha, porque eu tinha que ficar adaptando o Volare, tinha que ficar ali pegando as composições dele e arrumando, ajeitando para a minha realidade, né? E aí eu sentava na frente do meu computador e fazia minhas planilhas. Eu já tinha ali algumas coisas, né? E ali eu ia ajustando as minhas planilhas, que era muito mais fácil. Então, o orçamento é isso. Cada serviço que vai fazer, você vai ter que ficar criando um orçamento. Mas a gente tem muitos softwares bons, lógico, que quando você tem a sua empresa, que você fala assim que orçamentista é um nicho de mercado. Se você fazer orçamento é um nicho de mercado, você pode fazer seu orçamento particular, ser contratado por uma empresa ou trabalhar diretamente. Muitas empresas contratam orçamentistas aí. E quanto mais orçamento você fizer, mais experiência você vai ter, mais assertivo vai ser o seu orçamento, que é isso que precisa. O orçamentista é aquele cara que, se eu perguntar para ele qual é o preço do cimento, ele sabe me dizer. Se eu falar para ele quanto custa fazer uma parede, ele vai saber me dizer. Isso é ser um orçamentista, ter experiência. Isso é uma coisa que a gente vai adquirindo. Ok? Então, estimar os custos de uma construção, né, ou reforma é algo que todo profissional do ramo deve saber fazer. Porém, realizar um orçamento de obra não é uma tarefa fácil, mesmo para quem lida isso, né, com isso há muito tempo. Então tem várias previsibilidades que você precisa pensar, né? Realmente o orçamento, o pessoal costuma dizer que o orçamento é uma dor de cabeça, ok? Então já vimos aí que orçamento de obra é algo tão imprescindível que chega a ser difícil explicar o tamanho da sua importância, né? Afinal, como bem sabemos, né, o orçamento deve ser como referência fundamental ao longo de todo o desenvolvimento de uma obra. Então, o orçamento ele tem suas características, né? Já vimos algumas coisas, né? Ele tem o poder de representação, né? O mais importante, pois proporciona a segurança de que o orçamento reflete a matriz de decisões da obra. Então, todas as decisões ali tomadas vai ser de acordo com esse orçamento. Então, ele é representativo, ele vai demonstrar uma realidade da obra. Ele é exclusivo, né? Então, essa questão de exclusividade, ele reflete as peculiaridades da obra. Não é possível, né, você adotar um modelo de orçamento, como eu falei, né, a questão dos softwares, né, que se adeque perfeitamente àquela obra que você está fazendo. Então, você sempre vai ter que fazer ajustes nisso. Cada obra tem sua exclusividade, tem suas particularidades. A valoração estimada, né, então você consegue estimar o valor da coisa. Então, como há variáveis a serem consideradas ao longo da execução, é imprescindível que o orçamento as acompanhe. Então você precisa estar sempre acompanhando ali o mercado para você, né,
variáveis que podem acontecer para você não perder, levar prejuízo. A validade temporal, como a gente já viu, né? Então, sempre temos que colocar a questão do tempo, né, no nosso orçamento. Então, como já vimos aí, o orçamento reflete uma fotografia financeira da obra, num determinado momento, né? Então, assim conforme o tempo passa, é preciso atualizar esses valores. Então, nós não podemos começar uma obra, né, em um ano e terminar ela em outro ano, né? Então, a gente tem que, o valor disso aí vai alterar, vai mudar. Então, por isso que se diz que quanto mais rápido terminar a obra, mais lucro. É uma coisa que eu sempre coloco, né? Às vezes o cliente faz, o profissional lá, o pedreiro, o mestre de obra, atrasa a obra, né? E aí ele continua recebendo o valor dele. Mas quanto o proprietário perdeu, né? Quanto o contratante dele perdeu na questão dos ajustes de preço. Imagine assim, ó, esse período agora que as coisas estão aumentando, né, devido à economia, devido à pandemia, quanto que as pessoas que começaram uma obra, né, tipo assim, eu estimei que minha obra ia levar 100 dias para ser executada e ela levou 200, 300 dias. Quanto que se perdeu de dinheiro nisso? Na questão de alteração do preço, né, os aumentos que tivemos. Então a mão de obra muitas vezes não aumentou, né, mas o material aumentou. Imagine você começou sua obra em março do ano passado, né? O cimento custava R$19,50, se eu não me engano. E agora, março do ano passado, desculpa, março desse ano, né? O cimento acho que custava R$19,50. Esse dia eu fui no mercado, na loja, e o cimento a R$32. Então, quanto que a pessoa que começou uma obra não está perdendo com isso? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, a questão dessa validade temporal do orçamento, a gente precisa discutir muito, né? Você tem que estar sempre, né, pensando nesse valor. Então, você precisa estimar até uma porcentagem para você não ter prejuízo nisso. A gente vai ver isso mais para frente. Então, né, também o orçamento a gente classifica ele, né, como uma estimativa de custo, né? Então eu posso estimar o valor. Se vocês fizeram isso na disciplina de desenho arquitetônico, né? Vocês tinham o cúbico e foi estimado um valor para sua obra. Uma obra de 80 metros quadrados, pelo valor do cúbico, você tem quanto custaria essa obra. Então sua obra, aquilo ali é um parâmetro, né? Não é que vai custar aquilo é uma estimativa. Para você ter uma ideia de que tudo que ficar acima, você está gastando demais, e tudo que ficar abaixo, você está gastando de menos. Você está levando lucro. Por exemplo, se o cara terminar só atrasar demais só, você vai pagar mais. Se o cara entregar antes, talvez você tenha um lucro, né? Fique abaixo, né? Também temos o orçamento preliminar, que ele já vem um pouco além dessa estimativa de custo. Então, a estimativa de custo, de custo, você pode usar toda a tabela do CUB. Você pode adotar uma outra obra como referência, né? Que eu fiz, eu tinha aquela questão que eu falei para vocês de São Miguel, nas outras aulas. Eu tinha uma obra aqui em Medianeira, fiz uma igual em São Miguel. Então ali eu tinha uma estimativa de custo. Quanto que eu gastei nessa aqui e agora quanto que eu vou gastar lá. E aí eu tinha que colocar mais algumas porcentagens, porque a obra tinha questão da locomoção, tinha questão de terreno, vários fatores que não deixavam a obra custar o mesmo valor. Isso eu levei em consideração. E já o orçamento preliminar, ele já é um pouco mais preciso, né, do que a estimativa de custo. Porque eu posso fazer um orçamento preliminar com base no anteprojeto, né? Antes dos projetos básicos terem em mente, eu já posso calcular. Então eu tenho como fazer isso através de tabelas, né? Eu tenho porcentagem, então eu posso basear numa outra obra e estipular, né? Estimar um custo. Baseado no meu projeto eu posso estimar também. Não, eu posso ver, pera aí, eu vou gastar aqui, de acordo com o projeto, eu vou gastar aqui de concreto tanto, vou gastar, e vou fazendo um orçamento preliminar. Ele não é preciso, né? Porque ele não tem um nível de detalhamento muito grande. Mas ele vai me dar, né, uma estimativa de custo bem mais precisa do que só a estimativa pelo CUB. E eu tenho o orçamento analítico, que aí sim é o orçamento mesmo, que se baseia aí no detalhamento de toda a construção. Então ele vai me apresentar aí de acordo com o projeto, de acordo com as técnicas que vai ser adotado, tudo isso eu vou ter meu orçamento. Então dominar essas técnicas de orçamento analítico é imprescindível para um orçamentista. Então eu preciso conhecer todo, né, o trâmite, todo o escopo do meu orçamento, do meu projeto, desculpa, para poder ter uma precisão ali no nosso orçamento. Então o orçamento analítico ele toma, né, como um ponto de partida as chamadas composições de custo unitário, levando em conta todos os insumos que serão necessários para a execução dessa obra. Ok? Então, o orçamento, né, ele demanda, para esse tipo de orçamento, né,
no orçamento analítico, ele demanda a consulta de tabelas de referência, a realização de pesquisas de mercado. Então o orçamento analítico ele leva em consideração tanto o custo direto como os custos indiretos da obra. Então nós trabalhamos com essas duas questões, né? Custo direto. Então o que seria isso? Então o orçamento tem 3 pontos que precisam ser bem conhecidos pelo orçamentista. Então vocês aí que estão pensando em futuramente ser orçamentista ou ir para alguma empresa, no estágio de vocês, fazer orçamento, tem que levar em consideração que nós temos os custos diretos, que é aqueles custos que estão diretamente relacionados ao serviço a ser executado, né? Isso aí a gente já viu ali, só uma revisão, a gente já viu nas aulas passadas, mas é tudo que você tenha dentro da obra, que vai gastar ali. Então, eu tenho lá o tijolo, o cimento, pedra, areia, cal, tudo que está ali relacionado diretamente com o serviço a ser executado dentro da minha obra, eles chamaram de custo direto. E eu tenho os custos indiretos, que são aqueles gastos com a administração da empresa, né, como um todo. Que é a questão, né, você tem lá uma secretária no teu escritório, né, você pega a obra, tu tem lá na obra o custo dela direto, que é os pedreiros, o mestre de obra, carpinteiro, mas você tem um custo indireto que seria a tua secretária lá dentro do escritório. Que ela indiretamente, ela está, né, atrelada ao serviço que você está fazendo lá naquela obra. Quando você chegar lá e falar assim, ó, veio uma planilha, veio para mim aquela planilha de custo da obra. Ela está diretamente, o salário dela está sendo pago por aquele serviço, né? Aquele recebimento que você tem daquela obra. Então ela entra como um custo indireto. Então temos vários custos indiretos que você vai apresentar ali, questão dos impostos, taxas, até o cafezinho que você coloca dentro da sua empresa, ele pode entrar ali nos custos diretos. Afinal de contas, se você tem só aquela obra, ela que está te pagando tudo, né? Então, se você parar no mercado ali, comprar uma bolacha para você comer, isso aí tem que estar, você tem que botar uma porcentagem dentro do custo indireto. Você não precisa colocar tudo, né? Por exemplo, se você tiver 10 obras, você pode fazer o rateio, né? Mas todas as despesas do seu escritório, ele entra como custos indiretos. E aí tem o principal, que é a composição do custo unitário, que são as ferramentas que indicam a quantidade de insumos e de mão de obra necessários para cada serviço. Então a gente vai aprender a fazer essas composições, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com a questão de elaborar composições, né? Como eu falei, não vou adotar nenhum software, então até o software você precisa, como eu falei, para cada, você compra um software, você precisa fazer algumas adaptações nessas composições para a realidade do mercado nosso. Então você compra lá tem várias composições, você tem que criar uma composição, alterar ali muitas vezes a composição, é uma coisa que há uma necessidade de você fazer. Então aqui é um gráficozinho para vocês, ó, o custo de produção e os critérios de custo para rateio, né? Então, custos diretos, material, né, direto, e a mão de obra direta, né? Isso está envolto. O que é a mão de obra direta? É a mão de obra lá dentro do canteiro de obra. É o salário pago ao operário que trabalha diretamente no produto cujo tempo pode ser identificado como uma unidade produzida. O material direto é o material que está lá, né, alocado diretamente na unidade, o produto fabricado que sai da fábrica e incorporado ao seu produto. Então esses custos diretos, né, podem ser identificados como um departamento, um centro de custo ou um produto, né, podendo ser propriamente diretamente a eles. E aí nós temos os custos indiretos, né? Não podem ser identificados como um item específico de custo ou um produto, eles são classificados como gastos indiretos e devem ser apropriados segundo determinados critérios de rateio. Como eu falei, né? Se você tem uma obra só, inclui todas as despesas do teu escritório ali, né? Só está entrando aquele dinheiro, tudo que está saindo sai dali, né? Agora, se você tem várias obras, você precisa fazer esse rateio. Então, assim, tem 10 obras, 10% do custo do seu escritório é de cada obra, né? Ok? Então esses custos indiretos de produção, todos os custos relacionados com a produção e que não podem ser economicamente separados entre as unidades que estão sendo produzidas, né? Salários, gerente, depreciação, os desperdícios, tudo isso vai gerar, né? Como a gente fala, tem a mão de obra direta, você tem uma mão de obra indireta dentro do seu escritório. Você tem um material direto aplicado lá, mas tem um material indireto dentro do seu escritório, ok? Uma coisa que acontece, né? Você pode não ter, assim, pensar assim, mas eu não tenho escritório, eu vou pegar a obra, eu vou chegar lá, eu dou o preço pro cara lá, cobro lá 750 metros quadrados e boa. Beleza. Agora, se você não fizer uma estimativa, você vai levar fumo. Por quê? Digamos que você tem o seu carro. Se você não computar que você vai ter uma despesa de correr com o seu carro, né, computando ali tantas idas e vindas,
numa obra, pode ser que no final você não consiga pagar o combustível do teu carro, né? Uma coisa que o pessoal geralmente faz, eu sempre coloco isso aí, coloco para as pessoas, né, colocar para os meus clientes, por exemplo, o cara vai lá e compra um saco de cimento, vai lá na loja e compra um saco de cimento. O saco de cimento hoje deve estar custando aí uns 24, 25 reais à vista. Vamos colocar 25 para fácil. 25 reais o saco de cimento. Aí o cara vai lá comprar, não tem carro, fala assim, não, entrega para mim o saco de cimento lá na obra. O cara fala, entregando. Aí o cara, beleza, 25 reais, vai embora, né? Aí ele volta para pagar o saco de cimento, tem lá 60 reais. Na verdade vai ter lá, desculpa, 55 reais, né? Pra ele pagar, mas do que? Eu comprei só um saco de cimento. Tá, mas tem o frete. O cara cobra 30 conto de frete, aqui mesmo tá 38 reais o frete. Então, se você não cuidar, quanto vai custar, né? Imagine você pegar uma obra, né, de 100 dias, pensa bem, 100 dias, e todo dia o caminhão for lá entregar o material para você. Quanto tu vai gastar de frete? Faz a conta aí. Né? 38 reais de frete por 100 dias. Dá quanto isso? Então, poxa, 3.800 reais. Né? Então é muito dinheiro para você colocar ali só em frete, né? Então tem que tomar um certo cuidado, né, com essas questões. Então às vezes não é só o material, tem também o frete. E eu preciso garantir isso. No meu preço eu tenho que garantir. Se eu der uma obra para pegar material e mão de obra, eu preciso cuidar muito disso. Então temos que levar muito em consideração essa questão dos custos, né, diretos e indiretos, porque isso aqui é tudo dentro do nosso orçamento. Ok? Então, como fazer um orçamento de obra? Então podemos resumir da seguinte maneira, né? Atribuir uma composição de preço para cada serviço, fazer a cotação desses preços, fazer o levantamento dos custos indiretos e dos custos dos acessórios, né? Então eu preciso ter isso. Então todo o custo direto lá da obra, ele vai estar aqui dentro da composição de preço, né? Só que eu preciso levantar os custos indiretos, eu preciso colocar isso também, que eu vou ter essas despesas. Considerar o imposto envolvido, definir o lucro almejado, né? Poxa, eu vou construir uma casa para o meu cliente, eu montei uma construtora, e aí a obra custa 100 e eu vou cobrar 100. Não, né? Eu preciso ter um lucro, eu preciso, poxa, crescer. Então, poxa, pera aí, a obra custa 100, eu vou cobrar do cara, vou cobrar isso, vou pegar aí uns 7.000 reais para mim, né? Como meu pagamento como engenheiro, né? Vou colocar ali mais 10 mil, como eu sou o gerente da minha empresa, então já são 17 mil a mais. E vou colocar aí que, poxa, espera aí, eu tenho todo o material envolvido, meus computadores, minhas coisas envolvidas, vou colocar mais 10 mil. Então, meu lucro vai ser 27 mil. Não, pera aí, mas mais uns 10%, porque eu preciso garantir, né? Eu coloquei a depreciação do meu material, então, mais uns 10%, eu vou colocar mais 5 mil para ficar fácil. Tá aí, 32 mil reais. Então, a obra do cara agora vai custar 132 mil reais. Né? E ele me paga isso e eu construo. Beleza? E aí tem a questão da curva ABC, que a gente vai ver, né, também. A questão da curva ABC, não vou entrar no detalhe dela agora, vou explicar para vocês certinho como é que funciona, né, para envolver lá a curva ABC, geralmente é depois do orçamento pronto, né, você saber qual material que agrega mais valor para você poder negociar esse material, é muito importante você ter uma curva ABC. O cálculo do BDI, né, benefícios e despesas indiretas também, vamos ter uma aula só disso, para explicar para vocês certinho como é que calcula, né, e determinar o preço de venda, né. Imagina se você vai fazer uma casa para vender. Aí você fala, não, na hora que eu terminar eu boto tudo na ponta do lápis e boto ali meu lucro e vendo. Daí se aparecer alguém para comprar antes, como é que funciona? O cara chega e fala, não, eu quero comprar agora a tua casa, diz aí quanto tu quer. Não, eu não terminei ainda, só vou vender depois de terminar, que daí eu vou ter o preço dela. Você vai perder um cliente, né? Então, e fazer o fechamento das planilhas, né, já considerando o preço de venda. Então o teu orçamento já precisa estar, você não pode chegar para o cliente e falar assim, ó, esse aqui é o valor do meu orçamento, né, eu vou gastar aí 100 mil e aqui está os 37 mil que vai ser meu lucro. O cliente não vai querer nunca, né? Então temos que tomar esse certo cuidado, né? Então nós temos, né, como vocês viram, a composição de custo unitário. É aí que a gente começa a orçar a nossa obra, ok? Então, por meio delas é possível, né, saber quantos blocos, quanta argamassa, quantas e quais ferramentas são necessárias para levantar cada metro de alvenaria, né? Um exemplo, assim como quantas horas, né, de homens são demandadas. Então está aqui, né, para me fazer
1 metro de alvenaria, eu preciso saber quantos blocos vai. Daí tá aqui, bem fácil, né? Eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 blocos. Então, poxa, já sei que na minha composição vai 17 blocos para fazer 1 metro quadrado. Quanto de argamassa? Agora eu preciso calcular aqui, ó, a questão das argamassas que vai aqui dentro aqui. Para mim saber quanto de argamassa vai. Então eu preciso fazer uma composição da minha argamassa. Preciso saber quanto cimento, quanto cal, quanto areia, quanto aditivo vai para fazer essa argamassa. Então eu vou fazendo composições de serviço. Então eu tenho lá o meu serviço de alvenaria, que vai me dizer quanta argamassa vai, quanto tijolo vai, e vai me dizer quantas horas de bitoneira eu preciso, né? Por exemplo, se eu tenho todas as ferramentas ali, eu preciso computar, que essas ferramentas também me custaram, né? Não posso assim, estragou a colher, jogar fora, vou lá comprar outra. Alguém tem que pagar isso. Então eu preciso colocar um valor estimado para isso. Geralmente a gente embute ali na mão de obra, né? Esses custos, né? Porque eu não preciso ficar detalhando todos eles. A colher de pedreiro, porque a colher de pedreiro o cara usa para fazer N obras, né? Então tem isso. Então muitas vezes também essa questão dessas ferramentas de mão, elas entram lá no custo indireto também, né? Mas eu posso alocar elas aqui na obra, ok? Então, de acordo com a composição de custo, é o que vai me dar, né, o custo da minha obra, né? Então, por serviços, né, eu vou criando, né, essas composições, porque a gente fala que é composição, porque é uma composição de serviço. Então eu tenho lá, quando a gente fala assim, um orçamento, você não vai chegar para o cara e falar assim, ó, você vai precisar comprar 1000 tijolos, né? A gente sempre fala assim, não, vai custar aí, o senhor vai ter tantos metros de alvenaria, vai ter tantos metros cúbicos de concreto. Então eu não vou chegar para falar, ó, a questão de eu falar para ele, ó, o senhor precisa de 10.000 tijolos, 20 sacos de cimento, 5 sacos de cal, isso é um quantitativo de material. Isso não é orçamento. O orçamento é a gente ter a composição do serviço. O serviço é levantamento de alvenaria, de tijolo furado de 14 por 39 por 19, levantado a uma vez, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e assim vai. Isso é o orçamento, tá, pessoal? Então a gente vai ver tudo certinho isso no decorrer das nossas aulas. Então, como já vimos, né, existem diversos custos que compõem uma obra. Alguns são diretos e outros indiretos. Os diretos são aqueles, né, como eu já expliquei, são aqueles associados aos serviços do canteiro de obra, né, como o custo, né, com a mão de obra e os materiais, e as indiretas, que são aquelas necessárias para as atividades de campo, né, sejam realizadas, embora não estejam diretamente relacionadas a ela. Só para relembrar. E aí, com os serviços listados e as suas unidades específicas, né, deve-se calcular os quantitativos de tudo. Então agora sim vem o quantitativo. Então eu faço uma composição, nessa composição eu vou ver o material necessário e aí eu vou quantificá-la na obra. Então, isso é quantificação, preciso ter uma unidade de medida, né? Então tudo que será necessário para a construção tem que ser quantificado. Então esta é uma fase, né, a gente pode dizer que é a mais trabalhosa, né? A elaboração de um orçamento é imprescindível você ficar quantificando, então dá um trabalho. Imagine você vai fazer um levantamento, uma época eu dava materiais de construção, então eu passava essa questão já na disciplina de materiais de construção, eu já passava para os alunos fazerem. Então, eles tinham que elaborar um canteirinho de obra, né, fazer ali a alocação de uma obra, e eles tinham que me entregar, né, um orçamento, né, desculpa, o orçamento não, eles tinham que me entregar uma relação de material para fazer o gabarito. Então eles tinham que calcular a quantidade de madeira e a quantidade de prego, né, para poder executar o gabarito. Então eles tinham que elaborar uma composição de serviço, né, para fazer o gabarito, e nessa composição eles colocavam, eles tinham que me dizer quantos dias eles iam levar, né, para a gente elaborar assim, ó, vocês vão construir, então eu dava nota, eles tinham que fazer para mim, falar assim, ó, estimavam que ia fazer o gabarito em tantas aulas. E aí saiu o conceito dele. Então quem conseguia terminar dentro daquele prazo, lógico que eu passava um período para eles. Quem terminasse antes, tinha lucro, né? Esse lucro era o A. Né? Quem não terminasse tinha um prejuízo, né? O prejuízo era um C, um D. Né? Então eles tinham que fazer, tinham que concluir, porque aí eles perdiam. Então, né, se eles precisassem mais, errassem a quantidade de material. Então era uma atividade era uma prática, né, que levava a isso. Né? O cara fazer essa composição e aplicar ela, né, dentro da coisa. Então,
é uma coisa bem bacana, uma coisa que eu falei que a hora que voltar, isso, voltar futuramente dar uma disciplina de materiais de construção de edifício, coisa que eu sempre fiz, né? Em todas as minhas disciplinas, na verdade, eu sempre fiz isso. Eu acho que eu tenho que carregar nossas disciplinas. Então, uma coisa que você tem que tomar um cuidado ali, né? Eu falei para vocês, os alunos, quem errava, né, perdia, né? É uma coisa que a gente tem que requer muito cuidado, né? Fazer o orçamento. Pois um erro nesses cálculos, né, pode causar uma alteração absurda no final do orçamento. Então, muita atenção aí e paciência no orçamento, gente. Uma coisa que a gente precisa ver, nós vamos ver no decorrer aí das nossas aulas, quando a gente estiver fazendo orçamento, é você ter a memória de cálculo do orçamento. Não tem como corrigir um orçamento sem a memória de cálculo. Se vocês já abriram a tarefa, vocês viram que eu estou solicitando, dentro da tarefa vocês têm que me entregar a memória de cálculo. Eu preciso saber como é que você fez aquele orçamento. Para me saber se você acertou ou não. Não tem como eu conferir um valor do orçamento sem a memória de cálculo. Ok? Então, o quantitativo de materiais deve ser feito de acordo com as especificações técnicas, né? E atender às normas. Tem que atender os projetos e o memorial descritivo. Então, quando você recebe o projeto tem que acompanhar. Vocês viram lá no projeto elétrico que vocês fizeram. Vocês tiveram que me apresentar o projeto elétrico, as normas, né, as especificações técnicas, materiais e o memorial descritivo. Todo esse apunhado de documento eu vou usar para fazer o orçamento. Vou usar para fazer a quantitativa de material. Eu preciso saber que tipo de fio você usou, preciso saber que tipo de mangueira, as caixinhas. Então, tudo isso, por exemplo, muita informação que está no memorial não está lá, né? Alguém escreveu lá no projeto que as caixinhas eram plástico, que a mangueira era uma mangueira corrugada de 25 milímetros. Então, você colocou lá que é uma tubulação de 25 milímetros. Agora, que tipo, que qualidade, essa descrição não está lá no memorial descritivo. Então, você precisa sempre, quando for fazer um orçamento, você precisa da documentação do projeto, ok? Então, em caso de anteprojetos, né, já é mais complicado, porque pode acontecer algumas modificações e você precisa sempre estar alterando isso com a realidade, né? Então, quanto mais definidas as informações, melhor será seu orçamento, melhor será o seu levantamento de material, ok? Então, são levados em consideração aspectos além dos materiais de construção necessários, também precisa calcular a produtividade dos funcionários, definir a quantidade de horas para a realização dos serviços. Você não pode esquecer de considerar no cálculo, né, os materiais desperdiçados, os rejeitos, né, tudo isso aí você precisa considerar. Então, uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, né, é a questão da produtividade dos funcionários. Hoje, os próprios softwares de orçamento, eles trabalham muito com estimativas, né, tudo isso aí foi feito levantamentos. Mas uma coisa assim, você pode, se você for trabalhar nessa área, né, tiver uma construtora e for trabalhar na questão de orçamento, principalmente para você ter uma precisão, né, de quantidade de serviço, é você, de vez em quando, olhar a produção dos seus funcionários, né? Você fazendo principalmente questão de alvenaria, né? Uma época os caras levantavam 400 tijolos no dia, hoje não levanta 200. Né? Então, muitas vezes o cara pensa assim, eu vou fazer minha obra com bloco que é mais rápido. Pô, mas o bloco é mais pesado, talvez a produção do seu pedreiro seja menor ainda. Então, a gente precisa levar em consideração. Então, é uma coisa que ali entra a questão da gestão da qualidade, ter esse gestor para ir lá e ver, né? Também a questão da produtividade do funcionário, para ele melhorar isso, né? De que forma. Então, essa produtividade ela vai influenciar muito, tanto na quantidade de material, lá na composição, né? Quantas horas esse pedreiro está levando para fazer, vai influenciar na questão do seu orçamento e vai influenciar na questão do seu planejamento e cronograma. Se você estimar que o cara vai levantar 1000 tijolos num dia e ele levantar só 500, poxa, é metade. Então, se você tinha estimado 100 dias, você vai levar 200. Então, são coisas que a gente precisa levar muito em consideração. A gente vai ver na hora de fazer os levantamentos. E vem a coleta dos preços. Então, o que seria isso? Você deve coletar os preços de mercado, né, para os insumos e a sua mão de obra. Não adianta você começar a fazer um orçamento e você não saber quanto vai pagar de mão de obra, né? Você estipular um valor, depois você chegar lá e deparar no mercado que o valor é outro. Então, tanto os de custos indiretos como os indiretos e os diretos. Então, você sempre tem que trabalhar com preços mais atuais do mercado, de preferência para a sua localização. Né? Uma coisa que acontece, por exemplo, se eu for fazer uma obra em Foz do Iguaçu, eu não posso adotar um preço aqui das lojas de Medianeira. Eu tenho que pegar um preço das lojas de Foz. Eu tenho que pegar um preço da mão de obra de Foz. Então, isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Vem uma empresa grande aqui, né, Medianeira, querer construir, elas trazem os funcionários.
né? Nós temos uma empresa aqui de Foz do Iguaçu, uma consultora que está construindo aqui, elas trouxeram os funcionários lá de Foz do Iguaçu. Às vezes ainda é mais lucro. Então você precisa englobar os materiais de construção e os insumos também, o percentual de encargos para a mão de obra. Então nós temos a questão dos encargos que nós vamos ver mais para frente ali no BDI. Então essa coleta de preço, né, então determinando o valor de tudo que é necessário para a execução, chega aí a uma despesa total para o serviço. Então você não deve esquecer, né, de levar em conta que no decorrer dessa construção esses preços podem mudar. Então você precisa considerar uma margem de erro que compense essa mudança, né? Imagine, na época que nós tínhamos uma inflação galopante, o pessoal falava, né, que todo dia aumentavam as coisas, né? Então de manhã você acordava, tinha R$1 no bolso, né? Quando você dormia, né, desculpa, era R$10, você tinha R$10 no bolso, aí quando você ia dormir, você só tinha um. Aquele R$10 já não valia mais 10, valia só um. Uma coisa, por exemplo, a gente pode levar em consideração, por exemplo, na Venezuela, né? Venezuela, para você comprar um rolo de papel higiênico, né, você tem que levar 10 vezes o peso do papel, do rolo de papel higiênico em dinheiro. Então, o pessoal falou, é mais fácil você ficar em casa e limpar a bunda com dinheiro venezuelano, né, do que ir lá comprar o papel higiênico. Então, essas inflações galopantes, né, o cara não consegue, né, o dispêndio é muito grande, né, um valor agregado. No Brasil não chegou a isso, né, mas nós tivemos alguns períodos aí de inflação que todo dia mudava o preço, né? Então o pessoal ia no mercado fazer compra, o cara recebia, já tinha que ir no mercado, não podia esperar no outro dia, que no outro dia já estava perdendo dinheiro. Então uma coisa que a gente tem que levar em conta no orçamento, porque a obra, você não consegue fazer ela do dia para a noite. Ela vai demandar tempo, né? Uma coisa que a gente vai ver aí pela frente, ok? E aí veio o fechamento do orçamento. Então com o orçamento praticamente finalizado, o orçamentista deve o quê? Estimular a lucratividade que ele deseja, né, e levar em consideração os aspectos, né, o risco principalmente, como eu falei, a concorrência e o mercado imobiliário. Então uma coisa que acontece, né, geralmente o cliente vem, pede para você, você dá um preço e ele te contrata, você faz, né, uma obra. Agora se você vai fazer uma obra, você precisa saber o valor de mercado, que não adianta você gastar demais numa casa e ela não ter a valorização que você achou que ia ter, né. Uma coisa que acontece muito quando a gente trabalha em obras públicas, né, também tem a concorrência, você precisa dar o menor preço. Então você precisa ser bem assertivo no teu orçamento para você não perder para a concorrência. Você não pode chegar lá, o cara fala assim, eu vou fazer a obra com 1 milhão, você chega, eu vou fazer com 700 mil. E aí, se você não conseguir, você tem que fazer por 700 mil. Aí por isso que fica, muitas vezes, a gente vê obras do governo paradas aí. O que acontece? O cara não orçou direito. E aí falta dinheiro. Então são coisas que a gente precisa estudar aí, né, na questão do orçamento, né, a questão, na hora que a gente estiver fazendo o orçamento, vocês vão ver, né, o orçamento é muito prático de fazer, ele é um pouco cansativo, trabalhoso, mas depois que você pega a experiência, você começa a computar de maneira quase que automática, né, as questões dos materiais. Mas você precisa ter, né, então assim, muitas vezes tem que ter o conhecimento, né, quanto mais conhecimento você tiver, melhor fica. Então nós ficamos por aqui com a nossa aula. Nossa, ficou uma aula bem extensa, não né, queria ter parado, mas não tinha margem para me parar, para a gente voltar. E aí eu termino por aqui para não delongar mais e a gente volta a conversar nas próximas aulas.